Rio de Janeiro, do terceiro ano. Hoje eu vim aqui dar umas dicas para a nossa prova, que vai ser nessa quinta-feira. E a primeira dica, logicamente, é você saber quais são os conteúdos que vão estar lá, né? Então, os assuntos da prova parcial que a gente vai fazer são o NAFTA, né? O bloco econômico que reúne Estados Unidos, Canadá e México e todas aquelas polêmicas, que há uma liberdade comercial, mas não uma liberdade de ir e vir por parte da população, sobretudo dos mexicanos, né? E além do NAFTA, o outro assunto é o continente africano, né? África, o continente esquecido. E aí, quando a gente fala na África, é importante que você lembre que o continente africano passou por duas fases de dominação. O primeiro período, ali durante o século XV e XVI, que foi o período das navegações marítimas, o período que vai ter o comércio triangular. Um dos europeus iam para o continente africano buscar mão de obra e escravizar essa mão de obra na América. E a segunda fase de dominação, que é o que vai de fato nos importar na nossa prova, é a fase do chamado neocolonialismo ou então imperialismo. Então você vai ter que saber quais são as consequências da chegada dos europeus na África. Como, por exemplo, vai desestruturar aquelas sociedades africanas. Algumas comunidades que eram nômades, elas agora vão se tornar sedentárias. Elas vão agora começar a produzir voltado para o mercado externo europeu. Vai ocorrer aquela divisão onde o europeu não respeita a diversidade étnica dos africanos e começam a colocar esses africanos de diferentes etnias, até às vezes rivais, para morar no mesmo território. Então é muito importante você saber que na Conferência de Berlim, os europeus dividiram a África politicamente sem considerar a diversidade étnica. E a outra coisa que você tem que ficar ligado é que vai gerar o que a gente chama de fronteiras artificiais ou estados artificiais, ou seja, o africano não reconhece aquela divisão imposta pelos europeus. E aí quando o europeu está passando pelo processo, quando a Europa está saindo da Segunda Guerra Mundial, praticamente toda destruída, vai acontecer o processo chamado de descolonização. E nessa descolonização, o europeu vai deixar o Estado. Só que esse Estado vai ser motivo, esse poder centralizado vai ser motivo de briga entre os próprios africanos. Beleza? Uma outra dica é a respeito do Sudão, né? Lembrar que o Sudão está praticamente ali na margem entre a África branca e a chamada África negra ou a África subsaariana. Né? O Sudão reflete o continente africano. O Sudão, a parte norte dele tem população islâmica, população árabe. A parte sul do Sudão tem população negra, população que segue o cristianismo e também o animismo. E na verdade o Sudão foi uma invenção dos egípcios e também dos ingleses, né? No período do neocolonialismo, os ingleses dominaram o Egito, que também dominaram o Sudão. Então, quando houve a descolonização, o pessoal, quando foi embora, deixou o poder, né, o governo na mão da população norte, da população árabe. E essa população árabe e islâmica não fazia muita coisa para a população do sul do Sudão. Então acabou gerando ali praticamente, num país só, duas diferenças, além de étnica, diferença também econômica e social, pelos dados que a gente já comentou em sala de aula. Então lembre-se disso, né? O Sudão reflete o continente africano. O Sudão está ali no limiar entre a África branca e a África negra. E para você lembrar também quais são as causas da separação do Sudão. A gente não identifica apenas uma causa, são várias. As religiões são diferentes na parte norte e na parte sul do Sudão. As condições de vida também são diferentes, certo? Então são alguns motivos da separação do Sudão, também é uma dica importante.
Uma outra dica importante para você ficar ligado é que quando a gente fala nesse continente africano, infelizmente vem à nossa cabeça 3 aspectos negativos da África, que é o que a gente chama de tríade africana, ou seja, fome, guerras e peste. Né? A gente explicou direitinho aí cada um desses fatores, a chamada tríade africana. Infelizmente, ou você morre de fome, ou você morre numa guerra, ou então você morre de alguma doença. Entre essas doenças você tem a AIDS. E uma outra super dica é relacionada ao NAFTA. O NAFTA, que é o Bloco Econômico da América do Norte, que vai pegar Estados Unidos, Canadá e México. Lembre que esse bloco econômico, ele dá liberdade apenas comercial. Não existem fronteiras para as relações comerciais, para as relações econômicas, mas existem cláusulas que barram a migração da população. Logicamente, sobretudo por parte dos mexicanos em relação aos Estados Unidos. E a eleição de Donald Trump ressuscitou esse tema, que é o tema do Muro do México, chamado Muro de Tijuana. Eu peço que você leia um pouquinho sobre o Muro de Tijuana, beleza? Então são essas as dicas para a nossa prova de logo mais. Um abraço, divulguem o vídeo e boa prova.